Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, quarta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição, a lição maravilhosa, falando sobre o testemunho de Jesus, dado ali no capítulo 5 de João aos fariseus, aos líderes religiosos, que tentava de todas as formas prejudicar Jesus Cristo, prendê-lo e até matá-lo. Hoje, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento: onde estava a confiança dos judeus? O que o homem que eles confiavam estava fazendo com eles? Pois bem, vamos ver aqui, só dar uma recapitulada antes de responder essa pergunta. Lembremos que ontem e anteontem, Jesus Cristo entrou numa discussão nos estudos de ontem e anteontem, Nós estudamos que Jesus Cristo entrou em discussão com os fariseus, dizendo para eles que eles não aceitavam o testemunho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não vinha se exaltando, dando testemunho de si mesmo. Por isso que eles não aceitavam. Jesus disse: se viesse outra pessoa falando de si mesmo, se exaltando, apresentando algum argumento aí de que é poderoso, que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo outro, vocês assentariam, porque vocês buscam a glória dos homens, a honra dos homens, vocês buscam ser elogiados pelos homens, Houve essa questão, essa discussão que Cristo disse, E agora nós vamos ver onde estava a confiança dele, se realmente era nos homens ou não, se era nos seres humanos. A confiança dele deveria estar em Deus. Se ele estivesse escutando Jesus Cristo e obedecendo a voz de Jesus Cristo, eles estavam obedecendo a Deus, porque Cristo estava aqui na terra fazendo e falando unicamente aquilo que Deus lhe mandava fazer, ele falava, não é mesmo? Vamos ver então o verso. Está no livro de João, capítulo 5, versículo 45, que diz assim: não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Jesus aqui está falando contra o seu servo Moisés, a quem ele deu tanta honra, a quem ele deu autoridade e o enviou. De jeito nenhum. Cristo não está falando mal de Moisés, nem está contra Moisés. Apesar que muita gente, preso à letra morta, coitado, não raciocina direito, não entende essa fala de efeito de Cristo, uma fala espiritual que requer que o outro lado raciocine, medite, reflita. Eu tenho certeza que muitos daqueles fariseus ali chegaram até a pensar que Jesus Cristo era contra Moisés. Como é que ele pode ser contra alguém que ele abençoou e enviou? Alguém que ele que vai salvar para o seu reino? Jamais, 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 Pois bem. Então, quando Cristo diz assim: olha, eu, por exemplo, que vim aqui, que vocês me elegeram como inimigo, vocês estão fazendo uma loucura, porque eu não estou aqui para acusar vocês, eu estou aqui para ajudar, para salvar vocês. Eu não vim para julgar, para condenar vocês, não. Agora, vocês são tão cegos que vocês estão confiando entre aspas, Vocês só falam em Moisés, que é discípulo de Moisés, que é enviado de Moisés, que senta na cadeira de Moisés, que é herdeiro de Moisés, é servo de Moisés e tal. Vocês confiam tanto em Moisés, um ser humano, coitado, carente de salvação, como qualquer outro ser humano na terra? Não é porque Moisés fez aquela obra magnífica, um homem santo, usado por Deus, uma honra grande, de ouvir nos seus ouvidos diretamente a palavra de Deus. A glória de Deus resplandecia diante da face dele, de Moisés, uma honra sem tamanho. Mas era um homem mortal que carecia do perdão, que carecia do Espírito de Deus, que carecia da justificação, que carecia da salvação. É tanto que ele morreu, É tanto que ele morreu e careceu que
que da parte de Deus viesse a ressurreição do seu corpo, né? É tanto que ele precisou disso. Isso é muito óbvio, né? Então, quando Cristo diz assim, olha, vocês não só recebem glória dos homens, como é que vocês podem confiar no homem se o homem, a única coisa que pode fazer é acusar vocês? E ele diz, quem vos acusa é Moisés. Moisés, de alguma forma, acusou o povo? Não. Mas o Senhor usou a mão de Moisés para escrever leis que esses fariseus estavam transgredindo. A lei que dizia assim, olha, dente por dente, olho por olho. A lei que dizia, se você odiar o seu irmão, você já é réu de juízo. Aqui você planejar matar o seu irmão, você é réu de morte também. É o que eles estavam fazendo com Cristo. Estavam planejando e querendo matar Cristo. Tem um ódio muito grande. Aí Cristo aproveita e diz, esse Moisés que vocês estão confiando nele, ele é quem está acusando vocês. Né? Esse Moisés, esse ser humano que vocês confiam lá, que vocês não confiam nele, porque se vocês confiassem em Moisés, vocês seguiam toda a lei que ele tinha escrito. Mas vocês estão transgredindo esta lei. Então você está confiando no homem Moisés e não no Espírito que guiou Moisés. Porque se vocês tivessem confiado no Espírito que guiou Moisés, no Espírito que guiou Abraão, não é? Vocês não estariam com esse ódio de mim. Que coisa, né? Olha que linguagem linda, profunda, porque está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, que era o Espírito de Cristo quem inspirava os profetas, quem conduzia os profetas lá no Antigo Testamento, inclusive Moisés, Abraão, etc. E agora, Cristo está dizendo bem claro, vocês estão presos à letra morta do homem Moisés. Agora o Espírito para entender, porque na lei de Moisés não está escrito. Só em eu chamar o meu irmão de raca, com ódio no coração, de tolo, de maluco, de doido, com ódio no coração, querendo esganá-lo e matá-lo, com ódio querendo destruí-lo, eu já cometi o pecado de assassinato, o pecado a lei, né? Transgredir o mandamento da lei que diz não matarás. Não está escrito isso na lei, mas Cristo disse. Por que Cristo disse isso? Justamente para mostrar para ele que o homem Moisés a quem ele exaltava, o da letra morta que ele estava entendendo errado, era quem acusava eles. Agora, o Espírito que deu a lei a Moisés, que instruía a mente de Moisés, para Moisés entender e viver este mandamento espiritualmente, aí esse é que eles tinham que confiar, porque estava diante deles Cristo, em Cristo estava o Espírito do Pai. Foi para isso que ele foi batizado ao sair do Rio Jordão, né? Para, em espírito, ensinar todas essas verdades. É por isso que Cristo diz assim, era para vocês confiar em mim, a única pessoa que espiritualmente pode chegar diante do Pai e interceder por vocês. Moisés não pode. Moisés não pode, mas só eu posso interceder por vocês. Olha que mensagem implícita, né? Que eles, se Cristo dissesse dessa forma, eles também não iriam entender. Talvez ficasse com mais ódio ainda de Cristo e tentasse matá-lo ali imediatamente. Pois é, meus amados irmãos, veja que o grande problema aqui está no homem que confia no outro homem, que busca a glória do outro homem, que fica citando o outro homem, preso à letra morta do homem e não à letra do Espírito que vem de Deus por meio de Cristo. Continuando, vamos agora para a pergunta 8. A pergunta 8 nos traz aqui mais um questionamento dentro desse raciocínio, né? Os judeus confiavam realmente em Moisés e seguiam realmente as palavras que por meio de Moisés o Senhor havia inspirado? É isso mesmo? Vamos ver então aqui no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 2 e 3, Cristo diz assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, isso fazei e observai. Mas não façais conforme as suas obras,
porque eles dizem e não praticam, eles são só da boca para fora. É aquele ditado, né, que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se pelo menos ele dissesse isso, estava sendo honesto, né, com o povo. Eles estavam dizendo assim: olha, faça só o que a gente ensina, mas não faça o que a gente faz, porque o que a gente faz é pecado, é sujo, é um mau exemplo. Eles estariam até sendo honestos, né? Tem gente hoje, né, as pessoas dizem isso ironicamente ou até de forma verdadeiramente: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pessoas realmente que são conscientes que estão no caminho errado, fazendo coisa errada, né? Sabe a verdade, mas faz o erro. Tem gente que eu conheço que diz assim mesmo, né? Pois bem, isso pelo menos está sendo honesto consigo mesmo, né? Mas os fariseus não, eles tinham um caráter terrível. Cristo chama eles de sepulcro caiado, ou seja, a aparência dele por fora, eles faziam questão de transparecer que eram espirituais, que eram religiosos, que eram homens santos, que eram homens consagrados, que eram homens que tinham o poder de Deus nele, e o povo deveria escutá-los, segui-los, né, obedecê-los, etc, etc. Pois bem, mas Cristo aqui alerta os seus discípulos e todo mundo que está escutando ele ali, que tomem cuidado com esses líderes religiosos, porque eles só querem a cadeira de Moisés, ou seja, o trono de Moisés. Eles querem a posição de Moisés, a autoridade que Deus deu a Moisés. Eles querem a liderança de Moisés, para que através disso eles possam, com rigor e dureza, liderar o povo, explorar os recursos materiais do povo, tomar o dinheiro do povo, tomar a riqueza do povo, para que eles, de um coração cobiçoso, né, busquem pensando apenas em si mesmo. São terríveis. É por isso que Cristo escancara de forma direta. E infelizmente muita gente não consegue entender aquela linguagem que Cristo diz naquela época, ele não consegue entender como é hoje. Hoje é do mesmo jeito. Se Jesus Cristo viesse hoje aqui à Terra, eles iriam dizer para todos esses pastores ricos, famosos, né, que vivem isolados da comunidade, moram lá numa cobertura, num condomínio fechado riquíssimo, mas não tem coragem de visitar o seu membro lá na favela, que mora num barraco, que é explorado, que é amedrontado, que dizem para ele: olha, não importa, se você vende papelão na rua, garrafa PET reciclável, se você só ganha 20, 30 reais aquilo que você coleta do lixo durante o dia, não esqueça, tem que tirar 2 reais que é o dízimo. Ainda dos 18 que sobra, você ainda tem que dar uma oferta de sacrifício. Não se esqueça. Eles fazem isso hoje. Hoje é pior do que antigamente, porque antigamente os pobres não eram obrigados a dar o dízimo. Hoje eles arrancam com palavras de ameaça. Se vocês não trouxerem o dízimo e não trouxerem a oferta, o demônio devorador vai na casa de vocês e vai fazer com que vocês gastem muito mais com a farmácia, com o hospital, com doenças. Esses homens estão fazendo isso, amedrontando o povo ou estimulando no povo a mesma ganância que está no coração deles. Eles dizem para o povo, eles conhecem o pecado deles, eles sabem o que move eles a fazer grandes sacrifícios, é só prometer dinheiro. Então eles dizem: venda a sua casa. Quanto vale a sua casa? 100 mil reais? Venda a sua casa por 100 mil reais, que o Senhor vai te dar uma casa de 1 milhão, uma mansão. Ou então dizem assim: olha, você paga quanto de aluguel? 1.000 reais de aluguel? Traga esses 1.000 reais para a igreja, vamos consagrar aqui, que aí se você der esses 1.000 reais, Deus vai fazer um milagre na sua vida e vai tirar você do aluguel. Eles estão fazendo isso, e o que está fazendo agora, que eles estão fazendo agora, não é diferente do que eles faziam no tempo de Cristo. Pode mudar o método, a maneira, porque os costumes da sociedade moderna não é os mesmos de antigamente, mas o intento, a ganância, a exploração, ela é a mesma, porque a Bíblia me garante, a Bíblia diz que o que está acontecendo agora já aconteceu no passado. A Bíblia diz que o que foi é o que será, o que aconteceu tornará a acontecer.
Está lá escrito em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, e em Eclesiastes 3, versículo 15. Este princípio, que muita gente não acredita na Bíblia, né? Ou talvez a cegueira religiosa não permita que ele enxergue, tenha esse discernimento espiritual, eles continuam sendo servo desses homens malignos, desses líderes religiosos exploradores, dominadores, opressores da mente e do corpo humano, de pessoas que estão trabalhando para eles, sendo explorados. E Cristo aqui está falando muito duro em relação a isso. Quando Cristo olha para essa liderança, ele está falando isso para os líderes. Ele está dizendo, vocês só querem a cadeira de Moisés, mas vocês não têm exemplo, vocês não têm testemunho, vocês não vivem a verdade. Cadê o amor ao próximo? Vocês são pastores ricos, se fosse no dia de hoje ele diria, né? Vocês são pastores ricos, donos de gráfica, de grandes empresas, empresa de comunicação, empresa de rádio, de TV. Vocês são muito ricos, são poderosos. E o membro da igreja de vocês não tem uma casa para morar. Cadê o amor ao próximo? Já imaginou se Cristo viesse hoje e dissesse tudo isso? O que aconteceria com Cristo? Ele seria ridicularizado, dizia para todo mundo que ele não era enviado de Deus, que ele não era o Filho de Deus, e se ele continuasse falando, ia dar um jeito também de matá-lo novamente. O homem é o mesmo. Nós precisamos entender isso. E não é importante aqui, não é o mais importante aqui, nesta reflexão, não é você ficar contra todos os pastores que estão explorando aí, um monte de mentiroso, torcendo a Bíblia, mentindo para explorar o povo, ficar com ódio deles e criar agora um evangelho sem causa, um evangelho de anarquia. Não é, isso não é o mais importante. O mais importante é nós enxergarmos o erro daquele povo no passado, dos líderes, para não cometer esse mesmo erro. Não é porque eu sou um membro de igreja, não sou um líder de igreja, pensa você assim, que eu não posso cometer o mesmo erro de ganância, de vaidade, de dominação, de soberba, de falta de discernimento que os líderes religiosos de antigamente cometeram. Não. O mais importante, portanto, é detectar todos esses erros para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente não caia no mesmo pecado, para que nós possamos mudar a nossa vida, ser diferente desse povo, mas completamente semelhante a Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos unja com seu Santo Espírito, para que nós tenhamos esse discernimento e também o poder para colocar essas verdades aprendidas em prática.